Fala pessoal, tudo bem? Essa é mais uma edição da Direto da Gazeta e nós recebemos hoje Domênico Seabra. Ele é otorrinolaringologista para a gente conversar um pouquinho nessa gangorra, nessas mudanças climáticas. Só quem vive em São Paulo sabe o quanto a gente sofre com problemas nas vias orais, Neste período é um desafio muito grande. Então, muito obrigado, Domênico, por ter Obrigado aceitado o pelo nosso convite, por ter vindo. Um prazer receber você aqui. O prazer é o meu de estar aqui. Boa tarde a todos. É isso, doutor. Então, para a gente começar e a pessoa entender, eu queria que o senhor falasse qual que é a função, O que é um otorrinolaringologista? Certo, esse palavrão aí, otorrinolaringologista, ele é o médico que vai cuidar do nosso ouvido, então ouvido, do nosso nariz, rino, e da nossa garganta, da nossa laringe, otorrinolaringologista. Então, a gente cuida das principais patologias aí das vias aéreas, relacionadas ao nariz, à respiração, à garganta e relacionadas à audição também. É isso, esclareceu aqui. E é uma função que chega nesse período do ano, doutor? É um especialista muito procurado. Se bem que eu acho que é ao longo de todo o ano, doutor? Porque São Paulo, parece que a gente se perdeu nas estações, Exatamente. A gente vive verão no inverno, inverno no verão, e a gente parece estar sempre ruim. Eu mesmo estou tossindo já faz... teve até tosse aqui no fundo. Já estou tossindo há uns 3 meses. É complicado, porque a gente acaba que morando em cidades grandes, assim, principalmente em São Paulo, a gente está muito exposto à poluição. E isso faz muita diferença aí nas nossas vias aéreas, na nossa respiração. Então, claro, piora nessa época do ano, com os meses frios, os poluentes eles ficam mais concentrados ali, mas é uma coisa que a gente vê ao longo do ano todo. E como você pontuou, a gente vê muito nos prontos atendimentos de otorrino um aumento muito grande no número tanto de adultos quanto de crianças que procuram por problemas respiratórios. E é justamente nessa fala sua, doutor, quando que eu devo procurar, porque além da poluição, como o senhor citou e tudo mais, existem as predisposições do nosso corpo, Sim, certo. Então, quando que eu devo procurar um otorrino? Certo. Começar falando da parte de respiratória, que é o enfoque aqui hoje. Sempre que a gente tem que respirar pelo nariz, tá? O fisiológico é respirar pelo nariz, não pela boca. Então, sempre que tem sente o nariz muito entupido, sente que não respira direito, seja por um lado, seja pelos dois lados, ou quando a gente tem muitos sintomas alérgicos do nariz, de coçar, de espirrar, ou a gente confunde muito rinite com sinusite, Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas aquela sensação de sinusite que não passa, de dor na face, saída de secreção, sempre é importante consultar o especialista para a gente identificar qual que é o seu problema. Se é uma coisa mais alérgica, se tem alguma infecção mais crônica ali. Importante também quando tem infecções de garganta, de repetição, problemas relacionados à voz. Então, profissionais da voz também acompanham com o otorrinolaringologista. A gente tem aí um acompanhamento de cantores, professores, pessoal de rádio e TV também. E a questão da audição. Então, desde casos mais simples, aí, de um ouvido mais entupido, alguma coisa mais aguda, até pacientes surdos, o otorrino ele é responsável por cuidar de toda essa gama de pacientes. E muitas vezes, doutor, é muito mais fácil e melhor, acredito eu já passo com otorrino há bastante tempo, mas é você sempre se prevenir, e realizar esse acompanhamento porque muitas vezes você consegue até evitar cirurgias, para você já não chegar no caso extremo. Exatamente. O otorrino opera bastante, é uma área cirúrgica, mas a gente sempre tenta resolver de maneira menos agressiva. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. A gente sempre tenta ali um tratamento clínico, ver como evolução. Muitos pacientes eles evoluem muito bem só com tratamento clínico. Então é importante a gente ter essa avaliação e justamente como você falou, a gente também orientar medidas de prevenção para evitar que seja necessário medidas mais extremas no futuro. E é isso. Na sua fala anterior, citou essas duas que assolam diversas pessoas, muitas nem sabe que tem, que é a sinusite e a rinite. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho e diferenciasse, e explicasse o que é a sinusite e o que é a rinite. Certo. É interessante a gente falar isso, porque isso é uma coisa que chega muito nos pacientes no consultório. Fala, eu tô com uma sinusite, uma rinite, e muita gente acha que é a mesma já coisa. Se diagnosticou. Tá? Exatamente. A rinite é um processo alérgico, tá? Ele está relacionado à inflamação da mucosa do nariz, da pele, ali, digamos assim, de dentro do nariz, tá certo? E ele acontece em pacientes que têm uma predisposição, que têm uma alergia prévia.
Então, um paciente com rinite, ele vai apresentar o nariz mais entupido, aquela secreção, mas a gente chama de uma secreção hialina, uma coriza mais clarinho. O nariz coça muito, espirra, tá? A sinusite, por sua vez, ela está relacionada à infecção dos seios da face, tá? Então, vai ser aquele paciente que vem com sintomas infecciosos, ele pode ter febre, vai ter dor, é uma secreção normalmente mais escura. Então, assim, essa que é a diferenciação principal. Tá? E a sinusite que nós operamos, né, doutor? A sinusite que nós operamos. Entendi. Tá? Assim, a sinusite, na verdade, quando é um quadro agudo, a gente faz o tratamento, tá? E é sempre importante a gente passar pelo especialista justamente para diferenciar se é uma sinusite viral ou uma sinusite bacteriana, tá? Muita gente acha que sinusite é sintoma de antibiótico, isso não é verdade, tá? A gente tem alguns casos, a maioria das sinusites, na verdade, acontecem por vírus, tá? Quem vai fazer essa diferenciação é pelo tempo de história. Normalmente, os quadros bacterianos costumam ser mais arrastados, durar mais de 10 dias, pelo padrão da secreção. Mas é importante consultar um médico especialista justamente para a gente fazer essa diferenciação e esse acompanhamento. Pode vir a tornar um caso cirúrgico, um caso de sinusite crônica, mas é quando a gente já tentou diversos tratamentos e a pessoa mantém a queixa, aí a gente tem a indicação de entrar para fazer uma limpeza, digamos assim, por dentro do nariz, dos seios da face. E é isso que eu ia te perguntar, doutor, porque essa secreção da sinusite, ela muitas vezes não fica só aqui próximo do nosso nariz, ela passeia, né? Por exemplo, a minha já aconteceu dela descer para a garganta, e aí dá, por exemplo, eu não tenho as amígdalas, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas aí vem na faringite, por exemplo. É o que acontece, o nariz, ele produz um muco naturalmente, tá? E como que funciona? Ele passa pelos seios da face e a gente engole. Esse é o processo natural do nosso muco ali, do nosso nariz. Quando a gente tem um processo de sinusite, a gente tem um defeito ali, uma dificuldade nesse escoamento, nessa saída de secreção, e acaba acumulando, o que fica um ambiente propício para ter bactérias e outros micro-organismos. Então, você acaba tendo um processo mais crônico com esses sintomas. A sinusite, eu já devo procurar um especialista, um profissional, já logo no começo? Assim, se for um quadro agudo, a primeira vez que eu tive dor na face, estou com secreção no nariz, acho que vale procurar um profissional, sem dúvida alguma, tá? Jamais se automedicar, mas pode ir para um pronto atendimento, alguma coisa para resolver aquela queixa aguda. Agora, se for um quadro recorrente, toda hora estou tendo que tomar antibiótico, toda hora estou tendo que... essa dor não passa, aí vale a pena procurar uma consulta mesmo para fazer um segmento, porque a gente usa de alguns artifícios, alguns exames, a gente sempre acaba pedindo uma tomografia, uma nasofibroscopia, que é um exame que a gente vai com uma câmera pelo nariz, para avaliar toda a cavidade nasal, procurar por outras lesões também, e aí ver por onde a gente vai caminhar a partir disso. E até também para ver onde está essa secreção, né? Entender melhor, exatamente. Né? Porque a gente... muita gente acha que o nariz é só o que a gente vê por fora, né? Mas o nariz é muito grande, tá? A cavidade nasal, a gente tem os seios da face, vai até perto da cabeça. Então, é importante a gente avaliar de onde vem essa secreção, qual que é o padrão dela, para a gente propor o tratamento mais adequado e, se for cirurgia, a cirurgia mais adequada. E a gente, doutor, eu falo isso por mim mesmo, que é errado, né? Com essa maneira de auto se diagnosticar, auto se medicar, e a gente sempre reforça a importância de se procurar um especialista. Eu queria entrar nesse quesito que é remédio para nariz, né? Certo. Então, a gente está falando da importância de procurar o profissional. Remédio para nariz, eu já sei a resposta, mas aí vou deixar você falar, vicia ou não vicia? Isso é uma coisa que aparece muito também, tá? No consultório, no ambulatório. Paciente que faz uso crônico de medicação para nariz. Vasoconstritores, tá? Tem vários aí no mercado, não vou citar nomes. Mas essas medicações, como que elas funcionam? Elas diminuem ali o calibre dos vasos, e o nariz é uma área muito vascularizada, tem muitos vasinhos ali. Então, isso dá uma diminuição do volume ali das estruturas do nariz e dá a pessoa respira melhor. Mas tem uma série de problemas com o uso crônico dessas medicações, tá certo? A primeira delas é que isso faz mal para a mucosa do nariz, o uso crônico. É muito difícil prescrever essas medicações. Só em casos muito agudos, assim, sabe? Pacientes que eu sei que vão usar por pouco tempo. Mas essas medicações viciam, tá? Porque você fica dependente ali de respirar melhor. Isso faz muito mal para a mucosa do nariz. E isso pode dar também sintomas sistêmicos. Então, assim, pacientes com arritmia, problemas de coração por conta do uso crônico dessa medicação. Porque ele dá, né, doutor, pode me corrigir se eu estiver errado, aquela sensação de alívio momentâneo, exatamente, né? Exatamente. Por conta desse efeito que ele tem, dessa vasoconstrição, você
você consegue respirar melhor. Aí você fala, pô, tá resolvido o meu problema, entendeu? Mas, além de tudo, ele tem um efeito rebote. Então, o que é isso? Quando acaba o efeito da medicação, piora o sintoma nasal. Isso contribui com o vício, né? Eu acho que isso também cai muito, doutor, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, pelo menos comigo isso acontece quando a gente está com a garganta inflamada ou com a sensação de rouquidão e você chupar aquelas pastilhas, né? Certo. Eu, pelo menos, sempre volto muito pior do que eu estava antes. Sim. Mas então é isso. Então, os riscos, no caso, que a gente está falando aqui desses remédios para o nariz, é justamente, então, o efeito rebote que ele traz. O efeito rebote e fazer mal, tá, para a mucosa do nariz e também os sintomas sistêmicos que podem aparecer, principalmente arritmia, sintomas cardíacos. Então, assim, se você sente o nariz entupido, é mais um motivo para procurar um médico especialista, tá? A gente vai avaliar se aquilo é decorrente de uma rinite, que faz seu nariz ficar mais inchado, e a gente entra com um tratamento clínico adequado, tá? A gente usa muitos sprays nasais, que são sprays com corticoide, que eles têm efeito só local, não tem efeito sistêmico, então dá para a gente usar por um tempo mais prolongado. Mas é importante também a gente ver se tem alguma alteração estrutural, alguma alteração anatômica, por exemplo, um desvio do septo nasal, ou se o corneto, né, que são duas estruturas que a gente tem dentro do nariz, em forma de salsicha, uma de cada lado. Todo mundo tem essas estruturas. Mas se elas forem muito grandes, muito inchadas, e a gente não conseguir resolver com um spray, com um tratamento, aí a gente tem indicação de também fazer uma cirurgia para fazer uma diminuição dessas estruturas e com isso melhorar o fluxo aéreo dentro do nariz. Então, doutor, a recomendação é não utilizar. Não utilizar. Tá? Procurar um profissional. Procurar um profissional. Como eu falei, em algumas situações específicas, um profissional até pode prescrever, tá? Então, por exemplo, tem gente que prescreve em pós-operatório, tá? Tem gente que prescreve antes de voo de avião, porque isso ajuda quem tem problema de tuba auditiva. Mas, ou assim, por períodos muito curtos. Mas, assim, automedicar com isso, jamais. Eu costumo fazer, doutor, não sei se é o certo ou errado. Tá. Se estiver errado, você já vai me corrigir aqui agora no ar. Mas com água normal mesmo. Ou, às vezes, água morna. Então, a limpeza nasal. Não. Nada? Sempre Já estou errado, tá vendo? Sempre com soro fisiológico, tá bom? Nunca colocar água dentro do nariz. Ótimo. Tá bom? Isso não é legal pro nariz, tá? Dentro do nariz, sempre soro fisiológico, tá bom? Tem várias... Você faz como a lavagem nasal, normalmente? Eu coloco assim na mão e dou uma puxada. Tá. Errado também. Tá tudo errado. Mas calma, vamos aprender. Ó, a gente tem várias formas de fazer a lavagem nasal, tá certo? Ficou bem popular hoje em dia por conta daquelas garrafinhas. Eu acho que muita gente já viu vídeo de fazendo, mas assim, não tem necessidade de ser com aquele dispositivo. Eu gosto de passar bastante para os pacientes com seringa. Você pega uma seringa de 20 ml, que é aquela maiorzinha, enche com soro fisiológico, sempre soro fisiológico a 0,9%. Em temperatura ambiente, ou agora que está mais frio, pode aquecer um pouquinho, testar na mão, né, para ver como que está a temperatura, e jogar dentro da narina, mirando sempre um pouquinho para fora, em direção ao olho. Vai jogar. Vai sair pelo outro lado, pode sair pelo mesmo lado, pode sair pela boca, não tem problema. Fazer isso aí umas 3, 4 vezes por dia, quando tiver num quadro mais agudo, quando tiver com muita secreção no nariz. Então, entendi. Então, no caso, eu fiz tudo errado. Então, não siga essa recomendação. Não faça com água, nem com água morna. Faça igual o doutor Dentro do nariz, sempre soro. É isso. Agora eu vou chamar o nosso repórter de capital, Bruno Hoffman, para falar com certeza, doutor, você utiliza aqui o aeroporto de Congonhas. Certo. Todos nós utilizamos. Ele fica pertinho aqui da nossa redação em Moema. E nós sabemos, e a gente já acompanha, o caos que é ali para embarcar, para desembarcar. Certo. Então, né, doutor, para pegar um táxi ou um motorista por aplicativo. O Bruno preparou uma matéria essa semana, está destaque no nosso site. Ele vai falar um pouquinho de algumas mudanças, né, Hoffman? Um prazer te receber aqui. Conte para nós. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. Estamos aqui, tudo bem, doutor? Tudo bem. Depois vamos pegar algumas dicas, que é para isso que a gente convida, né, Matheus? Por favor, é uma consulta, claro. Não é nem uma entrevista, é uma consulta, Hoffman. Desvio de septo. Você viu que eu limpo tudo errado, né? Eu vi que você está fazendo tudo errado, né, Matheus? Tá pondo só água no nariz, é isso? E borda ainda, tá tudo errado, né? Meu Deus do céu. Onde você achou isso? Que beleza, né? Não, vamos cortar essa que parte. Não tá tão errado. Não tô tão errado? Mas a água tá. Conte, mas o que está errado, Hoffman, é ali o aeroporto de Congonhas. Me fale um pouquinho. Tá errado, mas tá menos errado agora, Matheus. Porque nessa semana a concessionária ali responsável pelo aeroporto inaugurou o bolsão para motoristas por aplicativo. Ou seja, há agora 145 vagas para os motoristas poderem esperar
poderem ter mais comodidade e evitar aquele trânsito ali da região sul da cidade, que é tão comum, porque antes os motoristas ficavam ali circulando, né? E era uma bagunça, Ou né, ficava Ralf? esperando do outro lado da Washington Luiz. Era realmente uma bagunça, um horror. E isso promete facilitar, né? O embarque. E a concessionária, Matheus, são 145 vagas e a concessionária vai cobrar R$50 para todo mundo que parar lá e sair sem passageiro. Entendi. Para evitar que as pessoas usem aquilo como estacionamento. Estacionamento. Isso. É isso. O Fabi está plugando ali a nossa imagem na tela. Você viu que a gente está sempre ligado, né, Fabi? Ele agora foi. Tá ali a matéria. Eu até coloquei a mão aqui na frente da câmera. Desculpa, hein, Fabiano? O Bruno Hoffman, ali a fotinha dele. Então, esse bolsão. Né, Fabi, desce um pouquinho para a gente ver a foto. É justamente ali. Olha o caos, né, Hoffman? Essa foto Essa foto é anterior, é né? anterior. Mas é o bolsão para esperar e depois os táxis não, os carros por aplicativo vão aí por baixo. E para o ano que vem a gente deu com exclusividade, Matheus, que vai ter um lounge na área de cima só para, ou seja, os carros por aplicativo vão sair dessa parte de baixo e vão para cima, o que aí sim vai facilitar a vida de todo mundo. E dessa categoria que é tão grande e tão importante em São Paulo, né? Que são os taxistas e também o aplicativo que ali vive numa espécie de conflito, né? Hoje em dia. E fora que não fica essa bagunça, né, Hoffman? Você fica perdido. Hoje você chega em aeroportos como, por exemplo, Santos Dumont, você já tem ali organizadinho que lado você quer para pegar um táxi ou um outro motorista por aplicativo. É isso. Tá lá no site essa matéria completinha? Tá no site lá, gazetasp.com.br. Muito obrigado pelo convite. É isso, Hoffman. Lembrando que não só essa matéria, viu, que o Hoffman pontuou pra gente, mas tantas outras estão lá no nosso site gazetasp.com.br. Voltando aqui para conversar com o Domênico Seabra, ele que é médico, né, otorrinolaringologista. Tá aqui dando uma consulta pra gente, não é nem uma entrevista. Falávamos agora há pouco, né, doutor, sobre limpeza nasal, e eu queria mudar agora para sair do nariz e ir para a garganta. Vamos lá. Era algo também que eu sofri bastante, não só eu, mas muita gente sofre, né? Operei das amígdalas, igual a gente estava conversando, foi a melhor cirurgia que eu fiz. E eu queria falar com você sobre isso, se nesse período cresce o aumento por cirurgias em relação às amígdalas, e se ela é uma cirurgia, já é a primeira medida sempre, ou não? Assim, a gente vê cirurgia para amígdala, a gente tem durante o ano todo. Aumenta, sim, o número de infecções nessa época do ano, por conta do frio, por uma série de fatores, tá? A gente fica mais aglomerado nos meses de frio, isso aumenta, por isso também a gente tem mais infecções de vias aéreas, tá certo? O nosso corpo ele desprende uma energia maior para manter a temperatura ali, a gente fica menos exposto ao sol. Então, assim, vários fatores acabam aumentando o número de infecções nessa época. Inclusive de amígdala, tá? E não, a pergunta em relação à cirurgia, dificilmente é a nossa primeira... Porta, né? Exatamente. Porque, assim, a gente sempre tem que pesar o risco e o benefício de fazer algum procedimento cirúrgico, tá? Se precisar operar, ótimo, a gente opera. Mas se der para resolver com alguma medida menos agressiva, é o que a gente tenta fazer, tá? Então, a primeira vez, a gente tem algumas indicações certas de... Tem gente que acha que, assim, teve infecção de garganta uma vez, já tem indicação de tirar amígdala. Não é verdade, tá? A gente tem alguns critérios estabelecidos. Tem que ter, por exemplo, 7 infecções no período de 1 ano. Ou 5 infecções por ano em um período de 2 anos consecutivos, ou 3 infecções por ano num período de 3 anos consecutivos, tá? A gente tem algumas medicações que a gente faz, lisados bacterianos, imunoestimuladores, tá? Para tentar fazer um ciclo de tratamento antes de indicar uma conduta mais agressiva, tá? Mas muitos pacientes acabam indo para a cirurgia mesmo e costumam ter uma evolução muito boa, tá? Como foi o meu caso. Foi a melhor que eu já fiz, é muito boa. E antes de você continuar, doutora, eu só queria que o senhor explicasse, porque a gente às vezes fala e a pessoa não sabe o que é as amígdalas, que são as amígdalas, né? Então, o que seria? Certo. As amígdalas são 2 estruturas que a gente tem lá no fundo da garganta, que são, tem células de defesa ali, certo? Se você olhar, você consegue ver ali, são 2 bolinhas, uma de cada lado ali, certo? Muita gente pergunta se aumenta a chance de você ter infecções mais graves por tirar essas amígdalas, por serem órgãos de defesa, eles serem estruturas de defesa. Mas isso não é verdade, tá? A gente tem evidência de que o benefício de você tirar as amígdalas em pacientes com amidalite crônica, com infecções de repetição, é muito maior do que você deixar elas lá. Porque, assim, esses pacientes... Eu tenho paciente que já veio para mim que tem infecção todo mês, sabe? Todo mês tem que usar antibiótico. Era o meu caso. Exatamente. Isso tem um monte de efeito colateral, aumenta a resistência bacteriana. Então, nesses casos, está muito bem indicada a cirurgia, tá?
Mas a cirurgia da amígdala é o nosso, a brinca, é o nosso arroz com feijão do otorrino. A gente faz bastante, é uma cirurgia que eu faço com muita frequência, mas eu não sei como foi a sua experiência, mas dói o pós-operatório, Nossa, né? foi bem complicado. Você fica ali seco. Primeiro que você emagrece barbaridade, né? Porque só tem que ficar tomando sopinha, caldinha, aquele negócio todo por quase um mês. E é muito dolorido, né? Acho que lembra desde até o processo de cicatrização, para você voltar a comer ali pastoso e depois os alimentos mais processados. Judia um pouquinho, né? Eu falo muito isso com os meus pacientes, porque assim, a gente opera a amígdala de adulto e muita criança também. Nas crianças a indicação é um pouco diferente. A gente pode indicar também por conta de infecções crônicas, tá? Por amidalite crônica, mas muitas crianças têm as amígdalas muito grandes, tá? Isso dificulta a respiração. Elas são aquelas crianças que respiram pela boca, Sim. que roncam. Isso pode levar a alterações crâniofaciais. Então, por exemplo, a mordida fica mais aberta, fica cruzada. Então, a gente procura também retirar essas amígdalas. Em criança, é muito tranquilo o pós-operatório. Muito tranquilo. Em uma semana, normalmente, a criança, claro, fica um pouquinho mais amoada, mas, assim, no geral, vai muito bem. Agora, adulto, eu sempre falo aos meus pacientes, vamos tirar, tem indicação, vai ser bom para você, mas vai passar uma semana mal. Vai passar uma semana com dor. Mas passou uma semana, doutora. Eu fiquei um mês quase. Situação. Mas isso que eu ia te perguntar, então, a recomendação e o melhor, então, é realizar esse procedimento cirúrgico criança, mais jovem, ali antes dos 15 anos de idade. Não necessariamente, tá? Depende muito de como que é o quadro clínico. Entendi. Se for por uma hipertrofia, que a gente chama, tanto da amígdala quanto da adenoide, que é uma carne esponjosa que a gente tem, principalmente crianças tem, lá no fundo do nariz, que também dificulta a respiração, aí está indicado na infância. Mas tem gente que começa a ter essas infecções mais velho, na vida adulta. Então, a gente tira quando exatamente. Quando chega a hora. E se for mais velho, infelizmente, vai ter que sofrer um pouquinho e dá tudo certo. Mas depois, no final, o resultado é sempre muito bom, né, doutor? Exatamente. Igual o senhor disse. Hoje nós recebemos aqui, no Direto da Gazeta, o doutor Domênico Seabra, otorrinolaringologista, falando, né, sobre as oscilações do tempo aqui em São Paulo e como isso afeta a nossa saúde. E, falando em oscilação, doutor, eu quero entrar agora no uso, né, de nebulizadores, certo, inaladores portáteis e por aí vai. Então, por exemplo, hoje vindo para cá, eu tenho um inaladorzinho portátil que eu também venho fazendo, por exemplo, no carro. Certo. Isso é bom, isso não é bom, isso ajuda? Fala um pouquinho sobre isso. Eu gosto bastante, tá, dos inaladores. Eu acho que, ainda mais nesse tempo seco, eles ajudam bastante. É que o inalador, ele está muito mais relacionado ali ao pulmão do que mais as vias aéreas inferiores, tá, ao pulmão, do que em relação ao nariz, tá? Mas eu passo bastante para os pacientes. A inalação eu acho que ajuda bastante, acho que deixa um conforto maior para respirar, deixa mais umidificado, tá? E para o nariz mesmo, quando está com secreção, sim, esse tipo de coisa, aí é a lavagem nasal, tá? Aí a inalação não vai te ajudar tanto. E na garganta? Pelo menos eu tenho uma sensação, doutor, de anestésico mesmo, assim, me dá uma sensação melhor. Quando faz a inalação. Com a inalação. Assim, ela vai hidratar mais a garganta, Entendi. tá? Porque você vai estar fazendo aquela nebulização, vai sente um conforto maior porque vai estar mais hidratada a garganta. Mas tá? ele não sofre o risco de eu forçar mais depois e ter algum efeito ou não? Não, Tá não. certo. E outra coisa que é bastante importante, isso vale para tudo, tá? É a gente lembrar de manter a hidratação, tá? Então, assim, o tempo seco de São Paulo, os poluentes e tudo mais, nosso corpo, não só nas vias aéreas no geral, tá? Mas ele pede por água. Então, lembrar, às vezes a gente fica corrido o dia inteiro, tem que fazer um monte de coisa, esquece de beber água, lembrar de beber água, tá? Toda a nossa via aérea se beneficia muito quando a gente está mais hidratado. E é isso. E a gente falou agora desses inaladores portáteis, né, doutor? E nebulizador em casa, por exemplo, eu também tenho, coloco lá sempre, eu sempre vou colocando eu como exemplo, que eu não sei se está certo ou se está errado, pelo menos eu não exponho ninguém. Mas tudo bem também usar sempre, não tem problema? Usar os inaladores? Os nebulizadores em casa. Tá, pode usar também. Tranquilo. Tá? Isso. Mas não umidificador, né? Umidificador, desculpa, eu falei errado. por isso que eu umidificador. fiquei nessa dúvida. Isso, é aquele maior. Então, umidificador é uma coisa que a gente tem que usar com parcimônia, tá? Porque o que acontece? O umidificador, né, como o próprio nome diz, ele vai deixar o ambiente mais úmido, então pode dar um conforto maior para as vias aéreas, mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando o tempo está úmido e você usa um umidificador, você pode deixar o ambiente úmido demais e aí aumentar a propensão a ter ácaros, fungos. Sim. Isso acaba desencadeando uma piora da rinite, das Sim. alergias, até quadros de sinusite, porque aumenta a circulação de bactérias.
Então, assim, não tem um tempo certo de umidificador, número de horas estabelecido, mas é importante tomar cuidado com isso, para você não umidificar demais o ambiente. E ainda falando sobre isso, é importante também todos esses dispositivos, ar-condicionado, aquecedor, umidificador, a gente ficar de olho em como que está a parte do filtro, como que está a higiene dele, tá? Principalmente ar-condicionado, que a gente vê muito assim, ar-condicionado central ou em casa. Como que está essa questão? Porque isso piora demais, tá? Os quadros nasosinusais, os quadros tanto de rinite quanto potencial infecção ou potencial sinusite. Doutor, o senhor disse aí as importâncias, né, de como ficar sempre atento. Tem muita gente que faz, por exemplo, não é o meu caso, mas a inalação portátil ou até o umidificador também coloca medicamento ali na água, né? É recomendado isso? Não? Assim, e aí colocar medicamento na água é uma coisa que no soro, né, Sim. no caso. É uma coisa que aí é melhor procurar por um médico, tá? Porque a gente vai... Aí, por exemplo, um pneumologista vai ver ali, né, o médico que cuida da parte do pulmão, qual a medicação, a dose. Então, acho que é uma coisa que eu não recomendaria de fazer se for, assim... Por conta própria, por conta né? própria, tá? Se for fazer uma inalação com soro fisiológico, só para dar uma hidratada, ok. Mas qualquer contexto, tá? Se precisar de alguma medicação, é importante ter uma orientação profissional. Porque mesmo assim, qualquer medicação mesmo, apresenta algum tipo de efeito colateral, tá? Então, eu vejo isso muito no consultório, né? O antibiótico você precisa ter prescrição, mas, por exemplo, o otorrino prescreve muita medicação corticoide. Sim. São medicações muito boas, elas ajudam bastante, mas são medicações que têm efeitos colaterais, Sim. sabe? Então, a gente passa por uma dose certa, por um tempo certo, a gente vai monitorizando como que está a evolução da pessoa. E tem paciente que chega no ambulatório e fala, eu tomei prednisolona, tantos miligramas da cabeça dele, entendeu? E é uma coisa que tem que tomar cuidado. Fontes, vozes da nossa cabeça, né, exatamente. consultando o próprio. Por isso, sempre procure, né, o especialista, independentemente, né, do que seja, porque é muito melhor do que um profissional. Domênico, eu deixei de perguntar quando nós falávamos sobre, já se encaminhando aqui para a reta final, hoje nós estamos com o Domênico Seabra, otorrinolaringologista. Doutor, sobre as pessoas, né, que se viciam com aqueles remédios para nariz. Vasoconstritores. Isso. Como que eu consigo ir deixando esse vício? Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Certo. Sempre falo isso com os pacientes. O primeiro passo é querer, tá? Porque não vai ser fácil, tá? Você está acostumado com isso. Mas o que eu falo é a gente fazer o desmame da medicação. Então, por exemplo, você tem o vidro do vasoconstritor. Uhum. Quando chegar na metade, completa com soro fisiológico. E aí vai utilizando. Quando chegar na metade, novamente, joga soro fisiológico. Dessa forma, vai chegar uma hora que vai ser só praticamente soro. Mas, fora isso, é importante passar numa consulta com um especialista. Porque, assim, não é normal não respirar pelo nariz, tá? Se você tá fazendo uso crônico dessa medicação, é porque tem alguma coisa que não está legal, tá? Ou é uma rinite que não está compensada, ou pode ter um desvio do septo nasal, uma hipertrofia de corneto, alguma outra lesão. Então, assim, é importante a gente fazer esse desmame, saber que essas medicações são prejudiciais, mas passar por uma avaliação médica, mas descobrir o porquê e para resolver também, né? Porque também não adianta falar, para de usar e continua respirando mal, entendeu? Então, é mais nesse sentido. Você para de usar, procura um profissional e ainda tem um diagnóstico e sabe o que realmente tem, né? Exatamente. Faz um acompanhamento, porque o que a gente quer é resolver o problema, né? É isso. E, doutor, para encaminhar aqui para a nossa última pergunta, nesse período, o que eu posso fazer, o senhor já falou da hidratação, mas para melhorar a minha imunidade neste período? Certo. Principalmente ali focando, né, nariz, garganta. Certo. Então, como a gente já comentou sobre hidratação, e aí algumas coisas gerais que vão ajudar na imunidade geral, tanto para as infecções de garganta, como em tudo, né? Então, o estilo de vida, tá? Procurar dormir bem, tá? Dormir ali, o recomendado, pelo menos umas 7, 8 horas. Evitar... Já não deu. Evitar abuso de álcool, de cigarro, principalmente, tabaco também, tá? Se alimentar bem, fazer exercício físico. Isso daí vai te ajudar, não só na parte, com certeza, tomar sol também, tanto na parte de combate a infecções, na parte imunológica, como em tudo na sua vida, tá? A parte cardiovascular, inclusive na parte psicológica, tá? Então, agora falando não só como otorrino, mas como médico mesmo. Eu acho que o estilo de vida é a base para prevenção de
praticamente todas as patologias, tá? A gente tendo um estilo de vida adequado, comendo bem, treinando, né? Fazendo atividade física, mantendo o corpo em movimento, se atentando aí às coisas que a gente faz, às nossas escolhas, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. Dicas práticas para você colocar aí no seu cotidiano, né? Eu, inclusive, vou colocar na minha, para ter uma vida melhor, né? Mais saudável e não sofrer durante período nenhum do ano. Quero te agradecer. Hoje nós recebemos aqui no Direto da Gazeta Domênico Seabra, que atende, eu vou deixar aqui também registrado o nosso agradecimento, no Hospital Rubem Berta, que disponibilizou o doutor. Obrigado, viu, doutor? Obrigado a vocês pelo convite. E é isso. E aí, quer te achar, doutor, quer passar em consulta contigo, é só procurar o Hospital Rubem Berta, né? Exatamente. É isso. O Fabi vai plugar na tela também o hospital. É isso. Esse vídeo e tantos outros é aqui no YouTube da Gazeta e nas nossas redes sociais. É destaque, tá na Gazeta. Te espero lá.